Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao canal Lendo com Amor. Vim trazer mais alguns capítulos do livro de Laurie Gottlieb. Talvez você deva conversar com alguém, uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. Antes de continuar, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal, pois isso me ajuda e me incentiva a trazer mais audiolivros aqui para vocês. Obrigado! Capítulo 22. Prisão. Wendell diz, depois que confesso sobre o meu livro no desenrolar da nossa sessão. Levo um tempo para juntar coragem para lhe contar. Durante 2 semanas, mudei-me para a posição B, planejando contar tudo. Mas assim que ficamos cara a cara, em diagonal, nos sofás, fico paralisada. Falo sobre a professora do meu filho, grávida, a saúde do meu pai ruim, meu sonho bizarro, chocolate, uma tangente, admito, as rugas que estão surgindo na minha testa, surpreendentemente não é uma tangente, e o significado da minha vida. Wendell tenta focar em mim, mas deslizo com tanta rapidez de uma coisa para outra que passo a perna nele. Ou é o que eu penso. Do nada, Wendell boceja. É um bocejo falso, estratégico, um bocejo grande, dramático, escancarado, um bocejo que diz: até você me contar o que de fato está passando pela sua cabeça, você vai ficar empacada exatamente onde está. Depois ele se recosta e me analisa. Tenho uma coisa para te contar, digo. Ele olha para mim de um jeito, fala sério, e toda a história sai de uma vez só. Ele repete. Então, você não quer escrever esse livro? Confirmo com a cabeça. E se você não entregar o livro, haverá sérias consequências financeiras e profissionais? Certo. Dou de ombros, como se dissesse: está vendo como eu estou ferrada? Se eu tivesse escrito livros sobre parentalidade, não estaria nessa situação, digo. É a frase que venho repetindo diariamente para mim mesma, às vezes de hora em hora nos últimos anos. Wendell faz seu rotineiro dar de ombros, sorriso, pausa. Eu sei, suspiro. Cometi um erro colossal, irremediável. Sinto o pânico aflorar de novo. Não é isso que estou pensando, ele diz. Então, o quê? Ele começa a cantar. Metade da minha vida acabou, metade da minha vida passou por mim. Reviro os olhos, mas ele continua. É uma melodia de blues e tento identificá-la. Etta James? B.B. King? Gostaria de poder voltar e mudar o passado, ter mais anos para fazer a coisa certa. E então, percebo que não é uma música famosa, é o Wendell Brunson, compositor de improviso. Sua letra é péssima, mas ele me surpreende com sua voz forte e ressoante. A música continua, e ele está realmente se empolgando, batendo os pés e estalando os dedos. Se estivéssemos à solta no mundo, eu acharia que ele era um nerd de cardigan, mas aqui o que me impressiona é sua segurança e espontaneidade, sua disposição para ser plenamente ele mesmo, completamente despreocupado em parecer bobo ou não profissional. Não posso me imaginar fazendo isso na frente dos meus pacientes, porque metade da minha vida acabou. Ele chega ao final, completando com um abanar de mãos ao lado do corpo. Wendell para de cantar e olha para mim. Sério. Quero dizer a ele que está sendo irritante, que está banalizando um problema realístico e prático que provoca ansiedade. Mas antes de poder dizer isso, sinto se instalar uma tristeza profunda, aparentemente vinda do nada. Sua melodia percorre a minha cabeça. É como aquele poema da Mary Oliver. Digo ao Wendell: o que é que você planeja fazer com sua vida alucinada e preciosa? Eu pensava que sabia o que planejava fazer, mas agora tudo mudou. Eu estaria com o namorado e escreveria o que tinha importância para mim. Nunca esperei
estar nessa situação. Wendell me dá uma olhada. Lá vamos nós de novo. A essa altura, somos como um velho casal de marido e mulher que termina a frase um do outro. Mas então Wendell fica calado e não parece o tipo intencional de silêncio a que estou acostumada. Ocorre-me que talvez ele esteja perplexo da maneira que às vezes eu fico perplexa quando meus pacientes empacam e eu também fico empacada. Ele tentou bocejar, cantar, me reorientar e fazer perguntas importantes, mas mesmo assim estou de volta aonde normalmente vou, a saga das minhas perdas. Estava exatamente pensando no que você pretende aqui, ele diz. Como acha que posso te ajudar? Fico sem reação com sua pergunta. Não sei se ele está recorrendo à minha ajuda como colega ou me perguntando como sua paciente. Seja como for, não tenho certeza o que eu quero da terapia. Não sei, respondo, mas assim que digo isso, sinto medo. Talvez o Wendell não possa me ajudar, talvez nada possa. Talvez eu tenha que aprender a viver com as minhas escolhas. Acho que posso ajudar, ele diz, mas talvez não da maneira que você imagina. Não posso trazer seu namorado de volta nem fazer você voltar no tempo. E agora você está nesse imbróglio com o livro e quer que eu também te salve disso, mas eu também não posso fazer isso. Solto um bufo do quanto isso é absurdo. Não quero que você me salve, digo, sou a chefe da família, não uma donzela em perigo. Ele me encara, desvia o olhar. Ninguém vai salvar você, ele diz calmamente. Mas não quero ser salva. Insisto, embora desta vez eu, em parte, cisme. Espera, será? Em certo grau, não é o que queremos todos? Penso em como as pessoas veem a terapia esperando sentir-se melhor, mas o que melhor significa realmente? Na geladeira da cozinha do nosso consultório tem um imã colocado por alguém. Paz não significa estar em um lugar onde não haja barulho, confusão ou trabalho duro. Significa estar no meio dessas coisas e ainda assim ter calma no coração. Podemos ajudar os pacientes a encontrar a paz, mas talvez um tipo diferente do que eles imaginavam que encontrariam quando começaram o tratamento. Como disse o falecido psicanalista John Wickland, numa frase famosa, antes de a terapia ter sucesso, é a mesma chatice todas as vezes. Depois que a terapia tem sucesso, é uma chatice atrás da outra. Sei que a terapia não fará com que todos os meus problemas desapareçam, não impedirá o desenvolvimento de outros, nem garantirá que eu sempre agirei partindo de um lugar de iluminação. Os terapeutas não realizam transplantes de personalidade, apenas ajudam a aparar as arestas. Um paciente pode se tornar menos reativo ou crítico, mais aberto e apto a deixar as pessoas se aproximarem. Em outras palavras, a terapia tem a ver com entender o indivíduo que você é, mas parte de entender a si mesmo é desconhecer a si mesmo, abrir mão das histórias limitantes que você vem se contando sobre quem você é, de modo a não ficar aprisionado por elas, podendo viver sua vida. Mas como ajudar as pessoas a fazer isso são outros 500. Revejo o problema mais uma vez em minha mente. Tenho que escrever um livro para ter aonde morar. Abri mão da oportunidade de escrever o livro que colocaria um teto sobre minha cabeça por anos a fio. Não consigo escrever o livro estúpido sobre um único tópico estúpido que está me deixando miserável. Me obrigarei a escrever o livro estúpido e miserável sobre felicidade. Tentei me forçar a escrever o livro estúpido e miserável sobre felicidade, mas acabei no Facebook com inveja de outras pessoas que conseguem resolver seus problemas. Lembro-me de uma citação de Einstein: nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o criou.
Sempre achei que fazia sentido, mas como a maioria de nós, também acredito que poderia conseguir solucionar meu problema pensando repetidas vezes como me coloquei naquela situação. Simplesmente não vejo como sair dessa, digo, e não estou só me referindo ao livro, estou dizendo isso como um todo, tudo o que aconteceu. O Wendell recosta-se no sofá, descruza e torna a cruzar as pernas, depois fecha os olhos, algo que faz quando parece estar organizando seus pensamentos. Quando volta a abrir os olhos, ficamos lá por um tempo, sem dizer nada, dois terapeutas à vontade juntos em um longo silêncio. Recosto-me para trás e sinto prazer nisso. Penso em como eu queria que todo mundo pudesse fazer isso às vezes em sua vida cotidiana, simplesmente estar em companhia, sem celulares, sem notebooks, TVs ou conversa ociosa. Apenas a presença. Ficar assim me faz sentir relaxada e energiza o tempo. Por fim, o Wendell fala. Lembrei-me de um desenho animado clássico. Ele começa de um prisioneiro balançando as grades, tentando desesperadamente escapar. Mas à sua direita e à esquerda, a cela está aberta, não há grades. Ele faz uma pausa, deixando que a imagem fique clara. O prisioneiro só precisa dar a volta, mas mesmo assim, ele balança freneticamente as grades. Isso acontece com a maioria de nós. Sentimos-nos completamente empacados, presos em nossas celas emocionais, mas existe uma saída, desde que estejamos dispostos a vê-la. Ele deixa que essa parte permaneça entre nós. Desde que estejamos dispostos a vê-la, gesticula para uma cela de prisão imaginária, convidando-me a vê-la. Eu desvio o olhar, mas sinto os olhos de Wendell em mim. Suspiro. Tudo bem. Fecho os olhos e respiro fundo. Começo a visualizar a prisão. Uma cela minúscula com paredes de um bege monótono. Visualizo as barras de metal grossas, cinzas e enferrujadas. Vejo a mim mesma em um macacão laranja sacudindo aquelas barras com fúria, implorando soltura. Visualizo minha vida nessa cela minúscula, com nada além do cheiro pungente de urina e a perspectiva de um futuro lúgubre, limitado. Imagino-me gritando: tirem-me daqui, salvem-me. Vejo-me olhando freneticamente à direita, depois à esquerda e em seguida fixo o olhar surpresa. Noto todo o meu corpo reagindo, sinto-me mais leve, como se tivesse sido tirado 500 quilos, quando me vem a compreensão. Você é seu próprio carcereiro. Abro os olhos e dou uma olhada em Wendell. Ele levanta a sobrancelha direita como que dizendo, eu sei. Você vê? Eu vi você vendo. Continue olhando, ele sussurra. Torno a fechar os olhos. Agora estou contornando as grades e me dirigindo para a saída. No início, com certa hesitação, mas conforme vou me aproximando dela, começo a correr. Do lado de fora, posso sentir meus pés na terra, a brisa na pele, o calor do sol no rosto. Estou livre. Corro o mais rápido que posso e então, depois de um tempo, diminuo a velocidade e dou uma olhada às minhas costas. Nenhum guarda da prisão está me perseguindo. Ocorre-me que, para começo de conversa, não havia guardas na prisão, é claro. A maioria de nós vem à terapia sentindo-se encurralado, aprisionado por nossos pensamentos, comportamentos, casamento, trabalho, medos ou o passado. Às vezes, aprisionamos-nos como uma narrativa de autopunição. Se tivermos uma escolha entre acreditar em uma de duas coisas, ambas das quais podendo ser comprovadas, sou incapaz de despertar afeto ou sou amado, frequentemente escolhemos a que nos faz sentir mal, porque mantemos nossos rádios sintonizados nas mesmas estações com estática, a estação, a vida de todo mundo é melhor do que a minha. A estação, não posso confiar nas pessoas. A estação, nada dá certo para mim. Em vez de girar o dial para lá ou para cá. Mude a estação, contorne as barras. Quem está impedindo, senão nós mesmos?
Existe uma saída, desde que estejamos dispostos a vê-la. Justo um desenho animado ensinou-me o segredo da vida. Abro os olhos e sorrio. Wendell sorri de volta. É um sorriso conspiratório que diz: não se engane. Pode parecer que você teve um avanço de abalar a terra, mas isso é só o começo. Sei muito bem quais os desafios estão à frente e o Wendell sabe que eu sei, porque nós dois sabemos de algo mais. A liberdade envolve responsabilidade e existe uma parte na maioria de nós que acha a responsabilidade assustadora. Poderia parecer mais seguro ficar na prisão? Visualizo novamente as grades e as laterais abertas. Uma parte de mim pressiona para ficar, outra para sair. Escolho sair. Mas contornar as barras na minha mente é diferente de contorná-las na vida real. Minha máxima preferida do meu ofício é o insight, é o prêmio de consolação da terapia, significado que você pode ter toda a percepção do mundo, mas se não muda quando estiver solta lá fora, o insight e a terapia são inúteis. O insight permite que você se pergunte: isso é algo que estão fazendo comigo ou eu estou causando a mim mesma? A resposta lhe dá escolhas, mas cabe a você fazê-las. Você está pronta para começar a falar sobre a luta que está travando? Wendell pergunta. Você quer dizer a luta com o namorado? Começo. Ou comigo mesma? Não, sua luta com a morte, Wendell diz. Por um segundo fico confusa, mas então revejo o meu sonho em que encontro com o namorado no shopping. Ele, você chegou a escrever seu livro? Eu, que livro? Ele, o livro sobre a sua morte. Ai, meu Deus! Normalmente, nós, terapeutas, estamos vários passos à frente dos nossos pacientes, não por sermos mais espertos ou mais sábios, mas porque temos a vantagem de estar fora da vida deles. Eu direi ao paciente que comprou o anel, mas parece que não encontrar a hora certa para pedir a namorada em casamento. Não acho que você tenha certeza de querer se casar com ela. E ele dirá: o quê? Claro que tenho, vou fazer isso neste final de semana. E então ele vai para casa e não faz o pedido, porque o tempo estava ruim e ele queria fazê-la na praia. Teremos o mesmo diálogo durante semanas até que um dia ele chega e diz: vai ver que eu não quero me casar com ela. Muitas pessoas que dizem não, eu não sou assim, descobrem-se uma semana, um mês ou um ano depois dizendo: na verdade, esse sou eu. Tenho a sensação de que o Wendell andou guardando essa pergunta, esperando o momento certo para trazê-la à tona. Os terapeutas estão sempre avaliando o equilíbrio entre a forma, uma aliança confiável a partir para o verdadeiro trabalho, de modo que o paciente não precise continuar sofrendo. Desde o início, nós nos movemos lenta e rapidamente, retardando o conteúdo, acelerando o relacionamento, plantando sementes estrategicamente ao longo do percurso. Assim como acontece na natureza, se você planta as sementes cedo demais, elas não brotam. Se planta tarde demais, elas podem se desenvolver, mas você perdeu o solo mais fértil. No entanto, se planta no momento exato, elas absorverão os nutrientes e crescerão. Nosso trabalho é uma dança intricada entre o apoio e confronto. Wendell pergunta sobre minha luta com a morte no momento certo, mas por mais razões do que ele teria meios de saber. Capítulo 23. Trader's Joe's. É uma manhã de sábado movimentada no Trader's Joe's e estou dando uma olhada nas filas para ver qual é a mais curta, enquanto meu filho dispara para olhar o monstruário de barras de chocolate. Apesar do caos, os caixas parecem inabaláveis. Um rapaz jovem, cujos braços estão cobertos de tatuagens, toca uma campainha e uma empacotadora de legging chega dançando e embala as compras de um cliente, balançando-se ao som da música ambiente. No corredor ao lado, um hipster com um corte moicano pede uma confirmação de preço e no final da fila,
Uma caixa linda e loira faz malabarismos com algumas laranjas para divertir uma criança pequena que está tendo um ataque em seu carrinho. Leva um minuto para perceber que a caixa malabarista é minha paciente Julie. Ainda não tinha visto sua nova peruca loira, embora ela a tivesse mencionado na terapia. Maluco demais? Ela havia perguntado sobre a ideia de ser loira, fazendo-me manter fiel à promessa de lhe dizer se ela estava passando dos limites. Tinha feito a mesma pergunta sobre responder a um anúncio que buscava uma cantora para uma banda local, ir a um programa de jogos na TV e se inscrever para um retiro budista que exigia que os participantes passassem uma semana inteira em silêncio. Tudo isso foi antes que o remédio milagroso tivesse operado seus milagres nos tumores de Julie. Eu tinha gostado de vê-la superar a posição de avessa ao risco que ela havia assumido a vida toda. Ela sempre achara que conseguir estabilidade no emprego lhe daria liberdade, mas agora estava experimentando um tipo completamente inesperado de liberdade. Isso é alucinado demais? Ela às vezes perguntava antes de me apresentar uma nova ideia. Estava louca para se desviar do seu caminho bem traçado, mas não tão longe a ponto de se perder? No entanto, nada do que propôs surpreendeu-me. Então, finalmente, Julie teve uma ideia que me pegou desprevenida. Ela me contou que, a certa altura, durante aquelas semanas em que acreditava estar prestes a morrer, estava esperando na fila do Trader Joe's e se viu hipnotizada pelos caixas. Eles pareciam muito eles mesmos na maneira como interagiam com seus clientes e entre si, conversando sobre as coisas corriqueiras do dia, que são de fato as coisas importantes na vida das pessoas: comida, trânsito, clima. Quão diferente ela imaginava que esse trabalho devia ser do seu, que ela amava, mas que também vinha com uma pressão constante para produzir e publicar, posicionar-se para uma ascensão. Com um futuro reduzido, imaginou-se trabalhando onde pudesse ver resultados tangíveis de imediato. Você embala as mercadorias, anima os clientes, estoca produtos. No final do dia, fez algo de concreto e útil. Julie decidiu que, se tivesse, digamos, apenas um ano para viver, se inscreveria para ser caixa de final de semana no Trader Joe's. Sabia que estava idealizando o trabalho, mas queria experimentar esse senso de propósito e comunidade, de ser uma pequena parte de várias vidas de diversas pessoas, mesmo que fosse apenas pelo período que levava para registrar seus mantimentos. Talvez o Trader Joe's possa ser parte da minha Holanda, ela devaneou. Pude sentir que eu resisti à ideia e por um minuto fiquei tentando entender o motivo. Poderia ter algo a ver com um dilema que estava enfrentando no tratamento de Julie. Se ela não tivesse tido câncer, eu a teria ajudado a olhar para um aspecto seu que estava inibido havia muito tempo. Ela parecia estar abrindo a tampa de facetas que não haviam tido espaço para respirar. Mas, como alguém que está morrendo, fazia mais sentido fazer terapia ou simplesmente oferecer apoio? Deveria tratar Julie como uma paciente saudável em termos de objetivos mais ambiciosos ou apenas oferecer conforto e não estragar seus planos? Fiquei pensando se Julie teria, algum dia, feito a si mesma as perguntas sobre risco, segurança e identidade que estavam escondidas sobre sua consciência, caso não tivesse enfrentado o terror de uma morte iminente. E agora que tinha, até onde deveríamos nos aprofundar nisso? Essas são questões com que todos nós lidamos de uma maneira mais tranquila. Quanto queremos saber? Quanto é demais? E quanto é demais quando se está morrendo? A fantasia do Trader Joe's parecia representar uma espécie de escapatória, como uma criança falando: vou fugir para a Disney. E me perguntei como essa fantasia teria relação com a Julie pré-câncer, mas, acima de tudo, me perguntei se ela poderia realizar o serviço
fisicamente. O tratamento experimental havia colaborado para o seu cansaço. Ela precisava de descanso. Seu marido, segundo ela, achava que ela estava maluca. Você tem um tempo limitado para viver e seu sonho é trabalhar no Trader Joe? Ele perguntou. Por quê? O que você faria se só tivesse mais ou menos um ano de vida? Julie rebateu. Eu trabalharia menos, não mais, ele respondeu. Quando Julie contou-me sobre a reação de Matt, ocorreu-me que ele e eu parecíamos pouco solidários, ainda que quiséssemos que ela obtivesse alegria. Claro, haviam algumas preocupações práticas, mas será que nossa hesitação também poderia ser atribuída ao fato de nós dois, de maneira estranha, sentirmos inveja de Julie e sua convicção em seguir seu sonho, por mais estranho que ele fosse? Os terapeutas diziam a seus pacientes: siga sua inveja, ela mostra o que você quer. Será que ver Julie resplandecer destacava o fato de termos muito medo de agir em nossas próprias equivalências a trabalhar no Trader Joe's e de querermos que ela permanecesse como nós, sonhando sem agir, restritos por nada além de grandes abertas em nossas celas prisionais, de grades abertas em nossas celas prisionais? Ou talvez isso fosse apenas eu. Além disso, Matt havia dito em sua conversa com Julie: você não quer passar esse tempo junto comigo? Julie respondeu: era claro que sim, mas também queria trabalhar no Trader Joe's, e isso se tornou uma espécie de obsessão. Então ela foi procurar emprego lá, e no dia em que soube que estava livre do tumor, foi-lhe oferecido um turno aos sábados de manhã. Em meu consultório, Julie tirou seu celular e me deixou ouvir duas mensagens, uma do seu oncologista e uma do gerente do Trader Joe's. Sorria, não como se tivesse ganhado apenas em alguma loteria, mas na loteria das loterias. Eu respondi a eles que aceitava. Ela disse após o término da mensagem do Trader Joe's e explicou que ninguém sabia se os tumores voltariam e não queria apenas aumentar sua lista de desejos, mas também riscar várias coisas dela. É preciso enxugar, ela disse, ou então não passa de um exercício inútil de que o que poderia ter sido. Então, cá estou, parada no supermercado sem saber ao certo que fila de caixa escolher. É claro que eu sabia que Julie tinha começado a trabalhar no Trader Joe's, mas não fazia ideia que fosse nesse Trader Joe's. Ela ainda não me viu, mas não consigo deixar de olhá-la de longe. Toca a campainha para um empacotador. Arruma alguns adesivos para uma criança. Ri com um cliente por algo que não consigo escutar. Ela é como a rainha dos caixas, a festa onde todo mundo quer estar. As pessoas parecem conhecê-la, e não é de surpreender que seja incrivelmente eficiente fazendo a fila andar rápido. Sinto meus olhos marejarem e em seguida meu filho chama: Mãe, por aqui, e vejo que ele abriu caminho na fila de Julie. Hesito, afinal de contas, Julie poderia se sentir desconfortável registrando as compras de sua terapeuta, e verdade seja dita, eu também poderia me sentir desconfortável. Ela sabe tão pouco a meu respeito que até exibir o conteúdo do meu carrinho parece, de certo modo, muito revelador. Mas, acima de tudo, penso que no que Julie havia me contado sobre a tristeza que sente sempre que vê os filhos das amigas, enquanto ela e o marido estão tentando encontrar um jeito de se tornarem pais. Como será para ela me ver com o meu filho? Aqui, respondo gesticulando para Zack mudar para outra fila. Mas essa está mais curta, ele grita de volta. E é claro que está, porque Julie é absolutamente eficiente. E é aí que ela olha para o meu filho e depois segue o olhar dele até mim. Flagrada. Sorrio. Ela sorri. Começo a ir para outra fila, mas Julie diz: Ei, senhora, ouça o menino. Esta fila está mais curta. Junto-me a Zack na fila de Julie. Tento não encarar enquanto esperamos nossa vez, mas não consigo evitar. Estou assistindo a versão ao vivo da imagem que ela descreveu em sua sessão de terapia. Seu sonho literalmente tornou-se realidade. Quando Zack e eu chegamos ao caixa, Julie brinca com a gente como faz com os outros clientes. Joe's O's,
Ela diz para o meu filho: é um bom cereal para o café da manhã. São para minha mãe, ele responde, sem querer ofender, prefiro Cheerios. Cheerios. Julie olha em volta para se assegurar de que ninguém esteja ouvindo. Dá-lhe uma piscadela esperta e cochicha. Não conte para ninguém, mas eu também. Eles passam o resto do tempo discutindo os méritos de várias barras de chocolates escolhidas por meu filho. Quando está tudo embalado, estamos saindo com o nosso carrinho. Zack examina os adesivos de Julie. Gosto daquela moça, ele diz. Eu também, respondo. Só meia hora depois, quando estou desempacotando as sacolas da minha cozinha, é que vejo algo rabiscado no recibo do meu cartão de crédito. Estou grávida, está escrito. Capítulo 24. Oi, família. A anotação no prontuário. Rita. A paciente é divorciada e se apresenta com depressão. Expressa arrependimento quanto ao que acredita serem más escolhas e uma vida mal vivida. Relata que, se sua vida não melhorar em um ano, planeja dar um fim nela. Tenho uma coisa para te mostrar, Rita diz. No corredor entre a sala de espera e a minha sala, ela me passa seu celular. Rita nunca havia me entregado o celular, muito menos começado a conversar comigo antes de estarmos instaladas no meu consultório com a porta fechada. Então, fico surpresa com o gesto. Ela indica que eu deveria dar uma olhada. Em sua tela há um perfil do aplicativo de encontro chamado Bumble. Recentemente, Rita começou a usar o Bumble porque, diferentemente dos aplicativos mais voltados para sexo casual, como o Tinder, revoltante, ela disse, o Bumble só permite, nas interações heterossexuais, que o contato seja iniciado pelas mulheres. Coincidentemente, minha amiga Jen acabou de ver uma matéria sobre ele e me repassou com a mensagem: para o dia em que você estiver pronta para namorar de novo. Digitei de volta, esse dia ainda não chegou. Olhei do celular para Rita. E então? Ela diz, ansiosa, ao entrarmos na minha sala. E então o quê? Pergunto, devolvendo-lhe o celular. Não sei ao certo aonde ela quer chegar. Então o quê? Ela replica, incrédula. Ele tem 82 anos, não sou nenhuma garotinha, mas faça-me o favor, sei qual é a aparência de um homem de 80 nu, e isso me deu pesadelos por uma semana. Sinto muito, mas vou só até 75, e não tente me convencer do contrário. Preciso dizer que Rita tem 69. Algumas semanas atrás, depois de meses de incentivo, ela decidiu experimentar um aplicativo de relacionamentos. Afinal de contas, em seu cotidiano, não estava encontrando nenhum solteiro mais velho, muito menos que preenchesse suas experiências, inteligente, gentil, estável financeiramente. Não quero que ninguém que não quero ninguém que esteja procurando uma enfermeira e um baú. E em boa forma física, alguém que ainda possa ter uma ereção em tempo hábil. Cabelo era opcional, mas dentes insistiu, não. Antes do octogenário, tinha conhecido um homem da mesma idade que não era muito gentil. Os dois tinham saído para jantar e na noite anterior ao que se deveria ser seu segundo encontro, Rita havia lhe enviado uma mensagem com a receita e a foto de um prato que ela disse que queria experimentar. Ele escreveu de volta. Parece delicioso. Rita estava prestes a responder, mas apareceu mais seguido por você está me matando aqui, seguido por se você não parar, não vou conseguir ficar de pé. Seguido, 1 minuto depois, por me desculpe, eu estava enviando uma mensagem para minha filha sobre minha dor nas costas. Dor nas costas? Pois sim, o pervertido, Rita exclamou. Ele estava fazendo sabe-se lá o que com sabe-se lá quem e com certeza não estava
comentando meu prato de salmão. Não houve um segundo encontro, nem qualquer outro encontro, até ela conhecer o octogenário. Rita havia me procurado no começo da primavera. Em nossa primeira sessão, estava tão deprimida que, quando me fez um relato da sua situação, pareceu que estava lendo um obituário. A frase final havia sido escrita e sua vida, segundo ela, era uma tragédia. 3 divórcios e mãe de 4 adultos complicados devido ao seu próprio mau papel, como mãe explicou, sem netos e morando sozinha, aposentada de um trabalho que não gostava, Rita não via motivo para se levantar de manhã. Sua lista de erros era longa. Escolha equivocada de maridos, fracasso em colocar as necessidades dos filhos acima das suas, inclusive não protegê-los do pai alcoólatra, não usar suas habilidades de uma maneira profissionalmente gratificante, não se dedicar, quando jovem, a formar uma rede de relacionamentos, tinha se entorpecido com negações enquanto isso funcionou. Recentemente, isso tinha perdido a eficácia. Até pintar, a única atividade que lhe dava prazer e onde se sobressaía, mal prendia seu interesse. Agora, seu 70º aniversário estava chegando e ela tinha feito um acordo consigo mesma de melhorar sua vida até lá ou deixar de viver. Acho que passei do ponto de ser ajudada, concluiu, mas quero fazer uma última tentativa só para ter certeza. Sem pressão, pensei. Embora pensamentos suicidas, conhecidos como ideação suicida, sejam comuns com a depressão, a maioria das pessoas responde ao tratamento e nunca leva a cabo esses impulsos desesperados. Na verdade, é quando os pacientes começam a melhorar que o risco de suicídio aumenta. Durante essa breve janela, eles já não estão tão deprimidos para que comer e se vestir pareçam esforços monumentais, mas ainda sofrem o suficiente para querer acabar com tudo, uma mescla perigosa de angústia residual e energia recuperada. Mas depois que a depressão se dissipa e os pensamentos suicidas amainam-se, uma nova janela abre-se. É então que a pessoa pode fazer mudanças que melhoram a sua vida significativamente a longo prazo. Sempre que o assunto suicídio surge, seja porque o paciente ou o terapeuta aborda o tópico, levantar a questão não planta a ideia na cabeça de uma pessoa, como alguns temem. O terapeuta precisa avaliar a situação. O paciente tem um plano concreto? Existem meios para efetivar o plano? Uma arma na casa, um cônjuge fora da cidade? Houve tentativas anteriores? Existem fatores de risco específicos? Falta de apoio social ou ser do gênero masculino? Os homens cometem 3 vezes mais suicídio do que as mulheres? Frequentemente, as pessoas falam em suicídio não por querer morrer, mas por querer dar fim a seu sofrimento. Se puderem encontrar um jeito de fazê-lo, vão querer imensamente estar vivas. Fazemos a melhor avaliação possível e, desde que não haja perigo iminente, monitoramos a situação de perto e trabalhamos a depressão. Mas se a pessoa estiver determinada a se suicidar, há uma série de passos a serem dados imediatamente. Rita contava-me que se mataria, mas estava muito segura que iria esperar passar o ano e não fazer nada antes do seu aniversário de 70 anos. Queria mudança, não morte. Do jeito que as coisas estavam, já estava morta por dentro. Por enquanto, o suicídio não era minha preocupação. O que me preocupava, no entanto, era a sua idade. Tenho vergonha de admitir isso, mas no início, preocupei-me de que pudesse, secretamente, concordar com a perspectiva sombria de Rita. Talvez ela fosse mesmo um caso perdido, ou pelo menos estivesse além do tipo de ajuda que buscava. Um terapeuta deve ser um receptáculo para a esperança que uma pessoa deprimida ainda não pode conter, e eu não estava vendo muita esperança ali. Em geral, vejo possibilidade
porque as pessoas que estão deprimidas têm alguma coisa que as mantém seguindo. Pode ser um trabalho que as faz sair da cama, mesmo que não gostem desse trabalho específico, uma rede de amigos, apenas uma ou duas pessoas com quem possam conversar, ou contato com alguns membros da família, problemáticos, mas presentes. Ter criança na casa, um animal de estimação querido, ou fé religiosa também podem proteger contra o suicídio. Mas mais eficiente, as pessoas deprimidas que atendi eram mais jovens, mais maleáveis. Suas vidas poderiam parecer desoladoras àquela altura, mas tinham tempo para virar as coisas e criar algo novo. Rita, no entanto, parecia uma lição para a vida, uma pessoa de idade totalmente só, sem um propósito e cheia de arrependimentos. Pelo seu relato, nunca tinha sido realmente amada por ninguém. Filha única de pais mais velhos e distantes, bagunçou tanto a vida dos próprios filhos que nenhum deles falava com ela. Não tinha amigos, parentes, nem vida social. Seu pai morrera havia décadas e a mãe morrera aos 90 depois de sofrer durante anos de Alzheimer. Ela me encarou e me apresentou um desafio. Realisticamente, perguntou o que poderia mudar assim tão tarde. Cerca de um ano antes, eu tinha recebido uma ligação de um psiquiatra muito respeitado de 70 e tantos anos. Ele me perguntou se eu poderia receber sua paciente, uma mulher na casa dos 30, que estava pensando em congelar seus óvulos enquanto continuava a procurar por um companheiro. Ele achava que aquela mulher poderia se beneficiar de uma consulta comigo porque ele não sabia o suficiente sobre cenário de namoro e concepção para os que tinham atualmente 30 e poucos anos. Agora eu sabia como ele se sentia. Eu não tinha certeza de entender totalmente o cenário do envelhecimento para os cidadãos idosos de hoje. Em minha formação, eu tinha aprendido sobre os desafios específicos enfrentados por adultos mais velhos e, no entanto, esse grupo etário recebeu pouca atenção quando se trata de atendimento em saúde mental. Para alguns, a terapia é um conceito estranho, como gravador de vídeo digital. E, além disso, sua geração cresceu acreditando amplamente que poderia passar por isso, seja lá o que isso queria dizer, por conta própria. Outros, vivendo de aposentadoria e buscando ajuda em clínicas de baixo custo, não se sentem confortáveis procurando os estagiários terapeutas de 20 e poucos anos que predominam ali. Em pouco tempo, esses pacientes desistem. Outras pessoas mais velhas deduzem que o que estão sentindo é algo normal no processo do envelhecimento e não percebem que o tratamento poderia ajudar. O resultado é que muitos terapeutas atendem relativamente poucos idosos em seus consultórios. Ao mesmo tempo, a velhice é uma porcentagem proporcionalmente maior da média de vida de uma pessoa do que costumava ser. Diferentemente dos sexagenários de poucas gerações atrás, os sexagenários de hoje estão, com frequência, no auge em termos de habilidade, conhecimento e experiência, mas continuam sendo descartados profissionalmente em prol de funcionários mais jovens. Atualmente, a expectativa média de vida nos Estados Unidos paira ao redor dos 80 e está se tornando comum entrar na casa dos 90. Então, o que acontece com esses indivíduos sexagenários nas décadas que ainda lhe restam? Com o envelhecimento, vem o potencial para o acúmulo de muitas perdas: saúde, família, amigos, trabalho e propósito. Mas percebi que Rita não estava vivenciando a perda fundamentalmente como um resultado do envelhecimento. Em vez disso, conforme envelhecia, estava tomando consciência de perdas que andara sofrendo por toda a vida. Ali estava ela, querendo uma segunda chance, uma chance a que estava permitindo apenas por um ano para que acontecesse. Do seu ponto de vista, tinha perdido tanto que não tinha mais nada a perder. Nisso eu concordava com ela, em grande parte. Ela ainda poderia perder a saúde e a beleza, alta e esbelta, com grandes olhos verdes e maçãs do rosto salientes, cabelo volumoso, naturalmente ruivo, salpicado apenas com alguns fios cinza. Rita era geneticamente abençoada com a pele de uma quarentona. Apavorada de viver tanto quanto a mãe, esgotando seus fundos de pensão, recusava-se a pagar pelo que chamava despesas de beleza moderna, seu eufemismo para botox.
Também frequentava todas as manhãs uma aula de ginástica na Associação Cristã de Moços para ter um motivo para sair da cama. Sua médica, a que tinha encaminhado para mim, disse que ela era uma das pessoas da sua faixa etária mais saudáveis que já vi. Mas, em todos os outros aspectos, Rita parecia morta, sem vida. Até mesmo seus movimentos eram desprovidos de energia, como a maneira com que caminhava até o sofá em câmera lenta, indício de depressão conhecido como retardo psicomotor. Essa, des- Essa desaceleração nos esforços coordenados entre o cérebro e o corpo poderiam explicar por que não conseguia pegar a caixa de lenços de papel na sala de Wendell. Em geral, no começo da terapia, peço aos pacientes que narrem as últimas 24 horas com o máximo de detalhes possível. Dessa maneira, tenho uma boa percepção de situação vigente, o nível de conectividade e a sensação de pertencimento, como suas vidas são provadas, quais são suas responsabilidades e seus fatores estressantes, o quanto seus relacionamentos podem ser tranquilos ou voláteis e como escolhem passar o tempo. Acontece que a maioria de nós não se dá conta de como realmente passa o tempo, ou o que de fato faz o dia todo até decompor esse dia hora por hora e dizer isso em voz alta. Eis como transcorriam os dias de Rita. Levantar cedo, a menopausa acabou com meu sono. Dirigir até a ACM, voltar para casa, tomar o café da manhã, enquanto assiste a Good Morning America, pintar ou tirar um cochilo. Almoçar enquanto lê o jornal, pintar ou tirar um cochilo. Esquentar o jantar congelado, dá muito trabalho cozinhar só para uma pessoa. Sentar-se na escadinha de entrada do seu prédio, gosto de olhar os bebês e os cachorrinhos que as pessoas levam para passear ao entardecer. Assistir bobagem na TV, dormir. Rita parecia quase não ter contato com outros seres humanos. Passava vários dias sem falar com ninguém, mas o que mais me chocou em sua vida não foi o quanto era solitária, mas como quase tudo que ela dizia ou fazia invocava para mim uma imagem de morte. Como escreveu Andrew Solomon em O Demônio do Meio-Dia, o oposto da depressão não é a felicidade, mas a vitalidade. Vitalidade, sim. Rita tinha tido uma depressão permanente e uma história complicada, mas eu não tinha certeza de que seu passado devesse ser nosso foco inicial. Mesmo se ela não tivesse se dado um prazo limite de 1 ano, havia outro prazo limite que nenhuma de nós poderia mudar: mortalidade. Como em relação a Julie, eu me perguntava qual deveria ser o objetivo em seu tratamento. Será que ela só precisava de alguém com quem conversar para acalmar o sofrimento e a solidão? Ou estaria disposta a entender seu papel na criação desse estado das coisas? Era a mesma questão com a qual eu me debatia no consultório de Wendell. Ou deveria ser aceito, e o que deveria ser mudado na minha própria vida. Mas eu era mais de 2 décadas mais nova do que Rita. Seria tarde demais para ela se redimir? Haverá um dia tarde demais para isso? E que nível de desconforto emocional ela estaria disposta a suportar para descobrir? Pensei em como o arrependimento pode tomar um de 2 caminhos: ou te algemar no passado, ou servir como mecanismo de mudança. Rita, que queria que sua vida estivesse melhor em seu 70º aniversário, em vez de desencavar as últimas 7 décadas, pensei talvez devêssemos começar tentando injetar um pouco de vitalidade em sua vida agora. Companheirismo? Rita diz hoje, depois que conto a ela que não vou tentar dissuadi-la a encontrar companheirismo em homens abaixo dos 75. Ah, meu bem, por favor, não seja tão ingênua. Quero mais do que companheirismo. Eu ainda não morri. Até eu sei como encomendar algo na internet da privacidade do meu apartamento. Leva 1 minuto para ligar os pontos. Ela compra vibradores? Fico contente por ela. Sabe quanto tempo faz que não sou tocada? Rita prossegue descrevendo o quanto acha desanimador o cenário de namoro, e nesse aspecto, pelo menos, ela não está sozinha.
É a frase mais comum que escuto de solteiras de todas as idades: namorar é um saco. No entanto, o casamento não funcionou muito melhor para ela. Conhecendo o homem que seria seu marido, número um, aos 20 anos, louca para escapar de sua triste casa, ia todos os dias para a faculdade, passando de morrer de tédio e silêncio para um mundo de ideias e pessoas interessantes. Mas também tinha que manter um emprego e, enquanto ficava no escritório de um corretor imobiliário, após as aulas, ditalografando correspondências desinteressantes, perdia a vida social que almejava. Em seu seminário de inglês, conheceu Richard, um estudante do último ano, sofisticado e charmoso, com quem ela tinha conversas profundas e que a conquistou, dando-lhe a vida que queria até nascer seu primeiro filho 2 anos depois. Foi então que Richard começou a trabalhar até tarde e beber. Não tardou para que Rita se tornasse tão entediada e solitária quanto fora de casa na infância, depois de 4 filhos, inúmeras brigas e um excesso de episódios em que Richard, alcoolizado, batia nela e nos filhos, Rita quis ir embora. Mas como? O que poderia fazer? Tinha largado a faculdade. Como sustentaria a si mesma e as crianças? Com Richard, os filhos tinham roupas, comidas, boas escolas e amigos. Sozinha, o que poderia oferecer a eles? Sob vários aspectos, ela mesma se sentia uma criança desamparada. Em pouco tempo, não era apenas Richard que bebia. Foi só depois de um determinado incidente pavoroso que Rita juntou coragem para ir embora, mas a essa altura seus filhos eram adolescentes e a família estava em ruínas. 5 anos depois, casou-se com o marido número 2. Edward era o oposto de Richard, um viúvo gentil e atencioso que perdera a esposa havia pouco. Depois de seu divórcio, aos 39 anos, Rita voltara ao seu tedioso serviço de escritório, sua única habilidade rentável, apesar de sua inteligência arguta e do seu talento artístico. Edward era cliente do corretor de seguros para quem Rita trabalhava. Casaram-se 6 meses depois de se conhecerem, mas Edward ainda levantava a morte da mulher e Rita sentia ciúmes do amor que ele tinha por ela. Discutiam constantemente. O casamento durou 2 anos e então Edward terminou a relação. O marido número 3 deixou a esposa por Rita e 5 anos depois deixou Rita por outra pessoa. A cada vez Rita ficava chocada por se ver novamente só, mas seu histórico não me surpreendeu. Costumamos nos casar com nossos assuntos inacabados. Na década seguinte, Rita absteve-se de namorar. Não que chegasse a conhecer homens, enfurnada em seu apartamento ou fazendo aeróbica na ACM. Então, havia confrontado a realidade recente com um corpo octogenário muito murcho e flácido em comparação ao corpo de seu último marido, que tinha apenas 55 anos na época do divórcio. Rita conheceu o Sr. Pelanca, como o chamava, pelo aplicativo de encontros e por querer ser tocada, ela disse: pensei que poderia fazer uma tentativa. Ele parecia jovem para a idade, ela explicou, mas como se tivesse 70 e bonito vestido no caso. Depois de fazerem sexo, ela me contou que ele quis ficar abraçado, mas ela escapou para o banheiro, onde descobriu uma farmácia inteira de remédios, inclusive Viagra. Achando tudo aquilo revoltante, Rita achava muitas coisas revoltantes. Esperou até seu companheiro estar profundamente adormecido. Seus roncos soavam tão repugnantes quanto seu orgasmo, e pegou um táxi para casa. Nunca mais, ela diz agora. Tento imaginar dormir com um octogenário e me pergunto se a maioria dos idosos é desestimulada pelos corpos de seus companheiros. É chocante apenas para aqueles que nunca estiveram com um corpo mais velho? Será que pessoas que vivem juntas por 50 anos não notam por terem se acostumado com as mudanças graduais do tempo? Lembro-me de ler um artigo sobre um casal
casado havia mais de 60 anos, que fora solicitado a dar dicas para casamentos felizes. Depois do conselho costumeiro de comunicação e compromisso, o marido acrescentou que o sexo oral ainda constava no repertório deles. Naturalmente, essa história espalhou-se online como um incêndio e a maioria dos comentários foi de indignação. Considerando as reações negativas do público a corpos envelhecidos, não é de se admirar que os idosos não sejam muito tocados, mas isso é uma necessidade humana profunda. Está amplamente comprovado que o toque é importante para o bem-estar ao longo de nossas vidas. O toque pode abaixar a pressão e os níveis de estresse, melhorar o humor e os sistemas imunológicos. Bebês podem morrer pela falta de toque e o mesmo pode ocorrer com adultos. Adultos que são tocados com regularidade vivem mais. Existe até um termo para essa condição: fome de pele. Rita, conta-me que esbanja dinheiro em pedicure, não por se preocupar com suas unhas dos pés estejam pintadas. Quem é que vai ver? Mas porque o único toque humano que ela recebe é de uma mulher chamada Connie. Ela tem feito seus pés há anos e não fala nadinha de inglês, mas suas massagens nos pés são dos deuses, Rita diz. Quando se divorciou pela terceira vez, Rita não sabia como viver nem uma semana sem ser tocada. Diz que ficava inquieta. Então, passou-se um ano, passou-se um mês, anos viraram uma década. Ela não gosta de gastar dinheiro numa unha feita que ninguém verá, mas que escolha tem? As pedicures são uma necessidade, porque ela enlouqueceria sem nenhum contato humano. É como ir a uma prostituta e pagar para ser tocada, Rita diz. Como o John faz comigo, penso. Sou sua puta emocional. O caso é que eu pensava que seria bom ser tocada por um homem outra vez. Rita está se referindo ao octogenário, mas acho que vou ficar com as minhas pedicures. Digo a ela que as escolhas não estão necessariamente limitadas a Connie ou a um octogenário, mas Rita me dá uma olhada e sei que ela está pensando. Não sei quem você vai conhecer, admito, mas talvez você seja tocada, tanto física quanto emocionalmente, por alguém que te interesse e que se interesse por você. Talvez você seja tocada de uma maneira totalmente nova, mais satisfatória do que foram os seus outros relacionamentos. Estou esperando o estalar de língua que acabei reconhecendo como uma versão de Rita de um revirar de olhos, mas ela fica quieta, seus olhos verdes marejados. Vou te contar uma história, ela diz, buscando do fundo da bolsa um lenço de papel amassado, com cara de usado, ainda que haja uma caixa novinha bem ao lado dela na ponta da mesa. No apartamento em frente ao meu, tem uma família que se mudou há cerca de um ano. Novos na cidade, economizando para uma casa. Duas crianças pequenas. O marido trabalha em casa e brinca com as crianças no pátio, carregando-as nos ombros e correndo de cavalinho, jogando bola com elas, tudo que eu nunca tive. Ela procura mais lenços dentro da bolsa. Não encontra nenhum e enxuga os olhos com aqueles em que acabou de assoar o nariz. Sempre me pergunto por que ela não pega um lenço limpo na caixa a poucos centímetros dela. Enfim, ela diz, todos os dias, por volta das 5 da tarde, a mãe chega do trabalho e todos os dias acontece a mesma coisa. Nesse ponto, Rita engasga e para. Ela assou o nariz mais uma vez e enxuga os olhos. Pegue os malditos lenços, tenho vontade de gritar. Essa mulher sofrida com quem ninguém conversa e quem ninguém toca, não se permite nem mesmo um lenço de papel limpo. Rita aperta na mão o que restou da bola de ranho, enxuga os olhos e respira fundo. Todos os dias, ela continua. A mãe destranca a porta da sala, abre-a e grita: Oi, família! É assim que ela os cumprimenta. Oi, família! Sua voz falha e ela leva 1 minuto para se recompor. As crianças, Rita explica, vêm correndo, gritando de alegria, e o marido lhe dá um grande beijo empolgado. Rita conta-me que observa tudo isso pelo olho mágico que alargou secretamente para espionar. Não julgue, ela diz. E sabe o que eu faço?
Ela pergunta. Sei que é horrivelmente egoísta, mas fervo de raiva. Agora ela está soluçando. Nunca houve um oi família para mim. Tento imaginar o tipo de família que Rita poderia idealizar para si mesma a essa altura da vida. Talvez com um companheiro ou uma reaproximação com seus filhos adultos, mas também visualizo outras possibilidades. O que ela poderia fazer com a sua paixão pela arte ou como poderia estabelecer algumas novas amizades. Penso no abandono que vivenciou quando criança e o trauma vivido por seus próprios filhos. Como todos eles devem se sentir tão espoliados e cheios de ressentimento que nenhum deles consiga ver o que existe realmente e que tipo de vínculo ainda poderia criar. E como, por um tempo, eu também não conseguia ver essa mudança na vida de Rita. Vou até a caixa de lenços de papel, estendo-a para Rita, depois me sento ao seu lado no sofá. Obrigada, ela diz. De onde surgiram? Estavam ali o tempo todo, respondo. Mas em vez de pegar um lenço novo, ela continua a enxugar o rosto com a bola de ranho. No carro, a caminho de casa, ligo para Jen. Sei que provavelmente ela também está no carro indo para casa. Quando ela atende, digo, por favor, diga que eu ainda não vou estar namorando depois de aposentada. Ela ri. Não sei. Talvez eu possa estar namorando depois de aposentada. As pessoas costumavam encerrar a carreira quando os cônjuges morriam. Agora, elas namoram. Ouço toques de buzina antes que ela continue. E também tem uma porção de gente divorciada por aí. Você está tentando me dizer que está tendo problemas conjugais? Estou. Ele voltou a, ele voltou a peidar? Voltou. É a brincadeira permanente entre eles. Jane preveniu o marido de que vai se mudar para o quarto ao lado à noite, se ele continuar comendo laticínios, mas ele adora laticínios e ela o ama, então nunca se muda. Paro na entrada da garagem e digo a Jane que preciso desligar. Estaciono, destranco a porta da entrada da nossa casa, onde meu filho está sendo cuidado por sua babá, César. Tecnicamente, César trabalha para nós, mas na realidade ele é como o irmão mais velho para Zack e o segundo filho para mim. Temos intimidade com seus pais e irmãos e sua multidão de primos, e o vi crescer até ser aluno de faculdade, que é agora, tomando conta do meu filho enquanto ele também cresce. Abro a porta e grito: Oi, família! Zack grita do quarto: E aí, mãe? César tira um fone de ouvido e grita da cozinha: Onde prepara o jantar? Oi? Ninguém corre animado para me receber. Ninguém grita de alegria, mas não me sinto carente como Rita, e sim o oposto. Vou até meu quarto, vestir o moletom e quando volto, começamos a conversar todos ao mesmo tempo, compartilhando nossos dias, provocando uns aos outros, competindo para falar mais tempo, colocando pratos na mesa e servindo bebidas. Os meninos brigam para pôr a mesa e correm para conseguir as porções maiores. Oi, família. Uma vez contei a Wendell que sou péssima para tomar decisões, que com frequência o que penso que quero não acontece da maneira que imagineis, mas havia duas notáveis exceções e ambas provaram ser as melhores decisões da minha vida. Nos dois casos eu tinha quase 40 anos. Uma delas foi a decisão de ter um bebê. A outra foi minha decisão de me tornar terapeuta. Capítulo 25. O sujeito da transportadora. No ano em que Zack nasceu, comecei a me comportar de um jeito inadequado com o cara que entregava minhas encomendas. Não estou dizendo que tentei seduzi-lo. É difícil ser sedutora com manchas de leite na camiseta. Estou dizendo que sempre que ele entregava um pacote, o que era frequente, considerando minha necessidade de artigos para bebês, eu tentava segurá-lo para conversar, simplesmente porque estava louca por companhia adulta. Esforçava-me por bater papo sobre o tempo, uma manchete do noticiário, até sobre o peso de um pacote. Uau, quem diria que as fraldas pesassem tanto? Você tem filhos?
enquanto o motorista da transportadora dava um sorriso falso e concordava com a cabeça, recuando de um modo não muito sutil, afastando-se de mim para o espaço seguro de seu furgão. Na época, eu trabalhava em casa como escritora, o que significava que ficava o dia todo de pijama em frente a um computador, quando não estava amamentando, trocando fralda, ninando ou me relacionando de algum outro modo com um ser humano adorável, mas exigente de 4,5 kg, com talento para berrar como uma banshee. Basicamente, eu interagia com um trato gastrointestinal com pulmões, que era como o chamava nos meus piores momentos. Antes de ter um bebê, tinha me deliciado com a liberdade de trabalhar fora de um escritório, mas agora ansiava por me vestir todos os dias e estar na companhia de adultos alfabetizados. Foi durante essa verdadeira tormenta de isolamento e queda brusca de estrogênio que comecei a me perguntar se teria cometido um erro ao deixar a faculdade de medicina. O jornalismo combinava comigo. Passei a cobrir centenas de tópicos para dezenas de publicações e todos eles giravam em torno de uma linha comum que me fascinava, a psique humana. Não queria parar de escrever, mas agora, enquanto fedia a golfadas no meio da noite, reconsiderava a possibilidade de uma carreira dupla. Se me tornasse psiquiatra, raciocinei, poderia interagir com pessoas de maneira significativa, não só ajudando-as a serem mais felizes, mas também poderia ter a flexibilidade para escrever e passar tempo com minha família. Refleti sobre essa ideia por algumas semanas, até uma manhã de primavera, quando liguei para a minha antiga coordenadora em Stanford e lhe expus meu plano. Renomada pesquisadora, ela também era a versão, na faculdade de medicina, de uma chefe de acampamento, afetuosa, inteligente e intuitiva. Eu tinha coordenado seu grupo de leitura mãe-filha quando estava na faculdade de medicina e a conhecia bem. Tinha certeza de que depois de explicar minha linha de pensamento, ela apoiaria meu plano. Em vez disso, ela disse: "Por que você faria isso?" E depois: "Além disso, os psiquiatras não tornam as pessoas felizes." Lembrei-me da velha piada da faculdade de medicina. Os psiquiatras não tornam as pessoas felizes, os médicos sim. Voltando subitamente à realidade, entendi o que ela queria dizer. Não é que ela não respeitasse os psiquiatras, e sim que a psiquiatria, atualmente, tende a se voltar mais para as nuances da medicação e dos neurotransmissores do que para as sutilezas das histórias da vida das pessoas. Fato que ela sabia que eu sabia. Mesmo assim, ela perguntou: eu queria realmente fazer 3 anos de residência com uma criança aprendendo a andar? Queria ficar um tempo com meu filho antes que ele fosse para o jardim de infância? Será que eu me lembrava de ter conversado com ela, enquanto estudante de medicina, sobre meu desejo de ter relacionamentos mais substanciais com pacientes do que o permitido pelo modelo médico contemporâneo? Então, justo quando eu imaginava minha antiga coordenadora balançando a cabeça do outro lado do telefone, justo quando eu desejava poder voltar no tempo para que aquela conversa nunca tivesse acontecido, ela disse algo que mudaria o rumo da minha vida. Você deveria ir para a faculdade e se formar em psicologia clínica. Pegando o caminho da psicologia clínica, ela disse, eu poderia trabalhar com pessoas de maneira que sempre tinha comentado. As consultas seriam de 50 minutos e não de 15, e o trabalho seria mais profundo e mais a longo prazo. Senti um calafrio. As pessoas normalmente usam essa expressão com sentido figurado, mas eu, de fato, senti calafrios, arrepios e tudo mais. Era chocante o quanto isso parecia certo, como se meu plano de vida tivesse finalmente sido revelado.
Com o jornalismo, pensei, eu poderia contar histórias de pessoas, mas não as estaria mudando. Como terapeuta, eu poderia ajudar as pessoas a mudar suas histórias, e com essa carreira dupla, eu poderia ter a combinação perfeita. Ser terapeuta exigirá uma mistura de cognitivo com o criativo. A coordenadora continuou. Existe uma maestria em combinar os dois, o que poderia ser uma mescla melhor das suas capacidades e interesses? Não muito depois dessa conversa, sentei-me em uma sala com veteranos da faculdade e fiz GRE, a versão do teste de admissão SAT similar ao Enem, para a graduação. Inscrevi-me em um programa local de graduação e nos anos seguintes batalhei para conseguir um diploma. E continuei a escrever, a ouvir histórias e a compartilhá-las enquanto aprendia a ajudar as pessoas a mudarem enquanto minha vida também mudava. Durante esse período, meu filho começou a falar e andar, e as entregas do sujeito da transportadora gradualmente evoluíram de fraldas para legos. Ah, a nave a nave Starfighter, eu dizia, você é fã de Guerra nas Estrelas? E quando finalmente estava apta a me formar, dei a notícia a ele. Pela primeira vez, ele não tentou correr de volta para seu furgão. Em vez disso, inclinou-se e me abraçou. Parabéns, disse, e com os braços envolvendo as minhas costas. Uau, você já fez tudo isso mesmo tendo uma criança? Estou orgulhoso de você. Fiquei ali, parada, em choque e comovida, abraçando o cara da transportadora. Quando finalmente nos soltamos, ele me contou que também tinha uma novidade. Não faria mais a minha rota, assim como eu tinha decidido voltar para a escola e para economizar no aluguel precisava ir morar com a família que residia a algumas horas de distância. Queria se tornar empreiteiro. Você está de parabéns, eu disse, jogando os braços em volta dele. Também sinto orgulho de você. Provavelmente aquela cena pareceu esquisita. Deve ter sido um senhor pacote, imaginei os vizinhos murmurando. Mas ficamos daquele jeito pelo que parece ser muito tempo, encantados com o quanto tínhamos avançado. A propósito, me chamo Sam, ele disse depois que terminamos nosso abraço. A propósito, me chamo Lori, eu disse. Ele sempre tinha me chamado de senhora. Eu sei, com o queixo. Ele apontou o pacote com meu nome na etiqueta do endereço. Nós dois rimos. Bom, Sam, estarei torcendo por você, eu disse. Obrigado, ele respondeu. Vou precisar, balancei a cabeça. Tenho a impressão de que você vai se sair bem, mas vou torcer do mesmo jeito. Então, Sam pediu minha assinatura pela última vez e foi embora erguendo o polegar no assento do motorista, enquanto se afastava em seu grande furgão marrom. Uns 2 anos depois, recebi um cartão de visitas de Sam. Guardei seu endereço, escreveu em um post-it grudado no cartão. Se tiver algum amigo precisando de meus serviços, terei prazer em atendê-lo. Eu estava na metade do meu estágio e coloquei o cartão na minha gaveta para mais tarde, sabendo exatamente quando iria usá-lo. As estantes do meu consultório? Obra do Sam. Capítulo 26. Encontros públicos constrangedores. Um dia, no começo do nosso relacionamento, o namorado e eu estávamos na fila do lugar onde se vende frozen yogurt, quando uma das minhas pacientes de terapia apareceu. Uau, oi, Keisha, disse, pegando seu lugar na fila atrás de nós. É tão curioso encontrar você aqui. Ela se virou para sua direita. Este é o Luke. Luke, que aparentava ter 30 anos e era atraente como Keisha, sorriu e apertou minha mão. Embora nunca tivéssemos nos encontrado, eu sabia exatamente quem ele era. Sabia que era o namorado que recentemente havia traído Keisha. E que ela tinha descoberto isso porque ele não havia conseguido ter ereção com ela. Toda vez que ele traía, acontecia a mesma coisa. Seu sentimento de culpa está no pênis, ela disse uma vez. Eu também sabia que Keisha estava se preparando para deixá-lo. Ela veio a compreender o que havia atraído nele
o que a havia atraído nele e queria ser mais criteriosa quanto a escolher um companheiro confiável. Em nossa última sessão, ela dissera que planejava terminar com ele naquele final de semana. Agora era sábado, teria decidido ficar com ele ou terminaria no domingo, de maneira a ter os afazeres do trabalho na segunda-feira para ajudá-la a manter o foco? Keisha me contara que queria conversar com Luke num lugar público, para que ele não fizesse uma cena e implorasse para ela ficar, algo que tinha acontecido nas 2 vezes em que ela tentou terminar em seu próprio apartamento. Não queria ceder mais uma vez, só porque ele dizia todas as coisas certas para convencê-la a mudar de ideia. Na fila do iogurte, o namorado estava parado ao meu lado, ansioso, aguardando para ser apresentado. Eu ainda não tinha explicado para ele que, quando encontro pacientes fora do consultório, mesmo que os pacientes me cumprimentassem antes, eu não os apresentava para quem quer que estivesse comigo. Isso também seria uma quebra de confidencialidade, a não ser que eu mentisse quando me perguntassem como eu conhecia o paciente. Sendo assim, o namorado estava olhando para mim, Luke olhando para o namorado e Keisha deu uma olhada na minha mão que o namorado segurava. Sem o conhecimento do namorado, eu já tinha encontrado um paciente quando eu e ele estávamos juntos. Alguns dias antes, o marido de um casal que eu atendia passou por nós na rua. Sem parar, ele disse oi, eu respondi com outro oi e nós dois continuamos seguindo em direções opostas. Quem era? O namorado perguntou, então. Ah, só uma pessoa que conheci no trabalho, respondi casualmente, sem contar que eu sabia mais sobre as fantasias sexuais do indivíduo do que sobre as do namorado. Naquele sábado à noite, na loja de iogurte, sorri para a Keisha e Luke e depois me virei de frente para o balcão. A fila era longa e o namorado pegou a deixa e ficou conversando comigo sobre sabores de iogurte enquanto eu tentava ignorar a voz de Luke, que, animado, discutia planos de férias com Keisha. Ele tentava fixar datas, ela estava sendo evasiva. Ele perguntou se ela preferiria ir no mês seguinte. Keisha perguntou se eles podiam falar a respeito mais tarde e mudou de assunto. Senti vergonha pelos dois. Depois que eu e o namorado pegamos nossos iogurtes, levei-o até uma mesa distante, próxima à saída, e me sentei com as costas voltadas para o restante da loja lotada, para que Keisha e eu pudéssemos ter nosso espaço. Alguns minutos depois, Luke passou voando pela nossa mesa porta afora, Keisha seguindo atrás dele. Pelas paredes de vidro podemos vê-la gesticulando pedidos de desculpa a Luke e ele entrando em seu carro, indo embora, quase atropelando Keisha. O namorado pareceu estar juntando as peças. Então é assim que você conhece ela? Ele brincou que namorar uma terapeuta era como namorar um agente da CIA. Eu ri e disse que, às vezes, ser terapeuta era mais parecido com ter um caso com todos os nossos pacientes, passados e presentes, simultaneamente. Estamos sempre fingindo não conhecer as pessoas que conhecemos em sua maior intimidade, mas, em geral, são os terapeutas que se sentem desconfortáveis quando nossos mundos externos colidem-se. Afinal de contas, vemos as vidas reais de nossos pacientes, eles não veem as nossas fora do consultório. Somos como pequenas celebridades, quase ninguém sabe quem somos, mas para quem sabe, uma aparição é significativa. Eis algumas coisas que não podemos fazer em público sendo terapeutas: chorar junto a um amigo em um restaurante, discutir com o cônjuge, apertar o botão do elevador do prédio incessantemente como se fosse uma bomba de morfina. Se você estiver com pressa para chegar ao consultório, não pode buzinar para o carro lento que está bloqueando a entrada do estacionamento, porque há o risco de ser visto por seu paciente ou a pessoa para quem você está buzinando pode ser seu paciente. Se você for uma respeitada psicóloga infantil, como no caso de uma colega minha, não vai querer ficar parada na padaria
quando o seu filho de 4 anos dá um chilique por não ganhar mais um cookie, culminando na afirmação de furar os tímpanos. Você é a pior mãe que existe, enquanto o seu paciente de 6 anos e a mãe dele observam horrorizados. Nem como aconteceu comigo, vai querer dar de cara com o paciente antigo, com uma paciente antiga na seção de sutiãs de uma loja de departamentos, enquanto a vendedora anuncia em alto e bom som: "Boa notícia, senhora! Consegui encontrar o sutiã milagroso tamanho 40. Quando você for dar um pulo no banheiro entre as sessões, é melhor evitar a cabine próxima de sua próxima paciente, especialmente se uma de vocês estiver passando um fax mal cheiroso. E se for usar a farmácia em frente ao consultório, não vai querer ser vista comprando camisinhas, absorventes, remédio para prisão de ventre, fraldas geriátricas, creme para candidíase e hemorroidas, ou receitas para doenças sexualmente transmissíveis ou transtornos mentais. Um dia, sentindo-me gripada e fraca, fui à farmácia em frente ao consultório aviar uma receita. O farmacêutico me deu o que deveria ser um antibiótico, mas quando olhei a etiqueta, vi que era um antidepressivo. Algumas semanas antes, minha reumatologista havia receitado um antidepressivo off-label para fibromialgia, ou seja, para um uso não previsto na bula. Ela achava que tal diagnóstico poderia explicar um cansaço persistente, mas depois decidimos que eu deveria guardar, levando-se em conta os potenciais efeitos colaterais do medicamento. Nunca busquei o remédio dessa receita cancelada, mas por algum motivo ela continuava no sistema, e todas as vezes em que eu buscava um medicamento, o farmacêutico trazia o antidepressivo dizendo seu nome em voz alta, enquanto eu rezava para nenhum dos meus pacientes estar na fila atrás de mim. Frequentemente, quando os pacientes presenciam nossa humanidade, eles nos deixam. Pouco depois de John começar a se consultar comigo, encontrei com ele em um jogo do Lakers. Era intervalo e meu filho e eu estávamos esperando para comprar um agasalho. "Jesus Cristo", escutei alguém murmurar. Segui a voz e avistei John à nossa frente, na fila ao lado. Estava com outro homem e 2 meninas que pareciam ter por volta da idade da filha mais velha de John, 10 anos. Um programa pai e filha, imaginei. John reclamava com um amigo sobre o casal à frente deles, que estava demorando muito tempo para fazer sua compra. Os dois estavam com dificuldades para assimilar os tamanhos que a vendedora havia dito que estavam esgotados. "Ah, pelo amor de Deus", John disse ao casal, seu vozeirão chamando a atenção de todos à nossa volta. Os pretos com o nome de Kobe Bryant acabaram em todos os tamanhos, a não ser o pequeno, que claramente não é seu tamanho e só tem do Kobe branco no tamanho infantil, o que também claramente não é seu tamanho, mas é o dessas meninas aqui que vieram assistir um jogo do Lakers, que vai começar daqui a essa altura. Ele fez um grande show, erguendo seu relógio 4 minutos. "Relaxa, cara", o sujeito do casal disse para John. "Relaxa", John disse. "Talvez você esteja relaxado demais. Talvez devesse pensar no fato de que o intervalo tem 15 minutos e atrás de vocês há uma multidão considerável. Vamos ver, 20 pessoas, 15 minutos, menos de 1 minuto para cada. Ah, merda, talvez eu não deva estar tão relaxado." John exibiu seu sorriso cintilante para o sujeito e foi então que reparou em mim olhando para ele e ficou paralisado, perplexo por ver sua amante puta terapeuta ali parada, aquela sobre quem ele não queria que a esposa e provavelmente seu amigo ou sua filha soubessem. Nós dois desviamos o olhar, ignorando um ao outro, mas depois que meu filho e eu fizemos nossa compra, correndo de mãos dadas para nossos lugares, notei John observando-nos de longe com uma expressão indecifrável no rosto. Às vezes, quando vejo pessoas
circulando no mundo, particularmente na primeira vez em que isso acontece, pergunto na sessão seguinte como foi a experiência para elas. Alguns terapeutas esperam que seus pacientes toquem no assunto, mas em geral, o fato de não mencionar o fato torna-o maior, o elefante na sala, e admitir o encontro dá uma sensação de alívio. Assim, na semana seguinte, durante a terapia, perguntei a John como foi para ele me ver no jogo do Lakers. Que pó de pergunta é essa? John disse, soltando um suspiro seguido por um gemido. Sabe quantas pessoas foram ver aquele jogo? Um monte, respondi. Mas às vezes é estranho ver sua terapeuta fora do consultório ou ver seus filhos. Eu andava pensando na expressão no rosto de John enquanto ele me via correr com Zack. Intimamente, me perguntei como seria para ele ver uma mãe de mãos dadas com o filho, considerando a perda de sua própria mãe quando ele era menino. Sabe como foi ver minha terapeuta com o filho? John perguntou. Foi irritante. Fiquei surpresa por ele estar disposto a expressar sua reação. De que maneira? Seu filho conseguiu o último agasalho do Kobe do tamanho da minha filha. Hã? Então isso foi irritante. Esperei para ver se ele ia dizer mais alguma coisa, se ia parar com as brincadeiras. Por um tempinho ficamos os dois quietos, então John começou a contar os segundos. 1, 2, 3. Lançou-me um olhar exasperado. Por quanto tempo vamos ficar aqui sentados sem dizer nada? Entendi sua frustração. Nos filmes, os silêncios do terapeuta se tornaram um clichê, mas é apenas no silêncio que as pessoas podem realmente escutar a si mesmas. Falar pode mantê-las dentro de suas mentes e a uma distância segura de suas emoções. Ficar em silêncio é como esvaziar o lixo. Quando você para de jogar lixo no vazio, palavras, palavras e mais palavras, algo importante sobe à superfície, e quando o silêncio é uma experiência compartilhada, pode ser uma mina de ouro para pensamentos e sentimentos que o paciente nem mesmo sabia existirem. Não é de surpreender que eu tinha passado uma sessão inteira com Wendell sem dizer praticamente nada, simplesmente chorando. Até mesmo uma grande alegria, às vezes, é mais bem expressa através do silêncio, como quando um paciente chega depois de conseguir uma promoção duramente conquistada, ou depois de ficar noiva, e não consegue encontrar as palavras para expressar a magnitude do que está sentindo, então ficamos sentada em silêncio, sorrindo. Estou escutando o que quer que você tenha a dizer, digo a John. Ótimo, ele disse. Sendo assim, tenho uma pergunta para você. Hã? Como foi para você me ver? Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. Pensei por um minuto sobre minha reação e como eu a transmitia a John. Lembrei-me da minha irritação com a maneira como ele estava falando com aquele casal no começo da fila e também da minha culpa ao incentivá-lo em silêncio. Eu também queria voltar ao ginásio antes do começo do segundo tempo. Também me lembrei, quando estava de volta ao meu lugar, de olhar para baixo e notar que John e seu grupo estavam sentados nas primeiras fileiras. Vi sua filha mostrar-lhe alguma coisa em seu celular, e enquanto eles olhavam para aquilo juntos, ele passou o braço à volta dela e eles riam, e fiquei tão tocada que não consegui tirar os olhos dele. Queria compartilhar isso com ele. Bom, comecei. Foi. Ah, nossa, eu estava brincando, John interrompeu. É claro que não dou a mínima para como foi para você. Minha opinião é a seguinte: era um jogo do Lakers, estávamos lá para ver o Lakers. Ok. Ok o quê? Ok, você não dá a mínima. É óbvio que não. Vi novamente aquela expressão no rosto de John, a que tinha notado quando ele me via correr com Zack. Por mais que eu tentasse me empenhar com John naquele dia, ajudando-o a desacelerar e prestar atenção nos seus sentimentos, falando sobre sua experiência comigo na sala, compartilhando um pouco da minha experiência em nossa conversa, ele permaneceu trancado. Só quando está saindo é que se virou de volta para mim, lá do corredor, e disse: a propósito, uma gracinha ao menino, seu filho, o jeito como segurou sua mão.
Os meninos nem sempre fazem isso. Esperei o arremate, e em vez disso, ele me olhou bem nos olhos e disse, quase pensativo, aproveite enquanto dure. Fiquei ali parada por um segundo, aproveite enquanto dure, e cismei se ele estaria pensando na filha. Talvez ela tivesse passado a fase de deixar John segurar sua mão em público, mas ele também disse, os meninos nem sempre fazem isso. O que ele sabia sobre a criação de meninos, sendo pai de 2 meninas? Tinha algo a ver com ele e sua mãe, concluí. Guardei o diálogo para quando ele estivesse pronto para conversar sobre ela.